No aniversário, meu marido me fez perder o chão na frente da amante. Ele foi embora quando revidei. A sala de jantar, antes repleta de risos forçados e taças que tilintavam como sinos de alerta, agora ecoava apenas o som da minha respiração ofegante. Os convidados haviam se esvaído em murmúrios constrangidos, levando consigo os restos do bolo de aniversário, um doce amargo, cortado com a mesma faca que minutos antes eu cravara na toalha de linho branco, a poucos centímetros dos dedos entrelaçados de ele e ela. Clarice, com seu vestido vermelho colado ao corpo como uma segunda pele, não teve tempo de recuar. Seus olhos, daquele azul gelado que sempre me fizera sentir inadequada, arregalaram-se quando a lâmina rasgou o ar entre nós. Não a toquei. Não precisei. O gesto foi suficiente para que Lucas, meu Lucas, se levantasse tão bruscamente que a cadeira tombou atrás dele, estalando contra o chão de mármore como um tiro. Ele não olhou para trás. Nem para mim, nem para a amante que agora tremia contra a parede, as mãos pressionadas sobre os lábios pintados de um tom que combinava com as pétalas da rosa que ele lhe dera na minha frente, como um troféu. Você está louca? Sussurrou alguém. Talvez a minha irmã, talvez uma das amigas que agora recolhiam casacos e bolsas com pressa, como se a casa estivesse pegando fogo. Talvez estivesse. Mas eu não ouvia mais. Meus ouvidos zumbiam com o sangue que fervia nas veias, com a memória daqueles últimos meses. Os jantares cancelados, as camisas com cheiro de perfume barato, as mensagens que ele apagava com um sorriso no rosto enquanto eu servia o café da manhã. Tudo se encadeava agora, claro como o cristal das taças quebradas aos meus pés. Quando a porta da frente bateu, sacudindo as paredes, foi como se o ar fosse sugado do ambiente. Fiquei sozinha. Sozinha com o bolo meio comido, com as velas ainda acesas tremeluzindo sobre a mesa como olhos que me observavam. Peguei uma delas, os dedos trêmulos derretendo a cera quente, e aproximei-a do meu rosto no espelho da parede. As sombras dançavam sob meus olhos inchados, transformando-me em um espectro. Foi então que vi o envelope. Estava debaixo do meu prato, como se tivesse sido colocado ali há horas, à espera do momento certo para se revelar. Meu nome estava escrito com a caligrafia dele, aquela que eu tanto amara, que decorara nos bilhetes de amor dos primeiros anos. Mas agora as letras pareciam tortas, como se tivessem sido rabiscadas com pressa ou com culpa. Dentro não havia palavras. Apenas uma foto. Era eu dormindo. O ângulo era estranho, tirado de cima, como se alguém tivesse se debruçado sobre a cama enquanto eu respirava, inconsciente. Mas não era a invasão que me gelou o sangue. Era a data no canto inferior. 3 meses atrás. A mesma noite em que acordei com uma dor latejante na nuca e Lucas me disse que eu havia sonhado mal, que havia me debatido tanto que quase caí da cama. Meus dedos tremeram. A foto caiu no chão, virando de frente para cima, revelando algo que não tinha visto antes. No canto, quase imperceptível, o reflexo de uma câmera. E atrás dela, o contorno de um rosto. Não era o de Lucas. Alguém mais estava na casa naquela noite. Alguém que não deveria estar. E de repente, entendi por que ele tinha ido embora tão facilmente. Porque não havia lutado. Porque ele também tinha medo. A casa parecia respirar ao meu redor, as paredes contraindo-se como pulmões envelhecidos. O silêncio não era mais ausência de som, mas uma presença densa, carregada de algo que não conseguia nomear. Peguei a foto do chão com 2 dedos, como se ela pudesse queimar, e a levei até a janela da cozinha. A luz da manhã fria e cinzenta revelou mais detalhes. A lente da câmera era profissional, grande demais para um celular. E o rosto borrado, mas não o suficiente, tinha algo de familiar na linha da mandíbula, no modo como a sombra caía sobre os olhos. Lucas não era de deixar coisas para trás. Quando foi embora, levou até os livros que eu nem sabia que ele lia. Mas no armário do corredor, atrás de uma pilha de cobertores que cheiravam a naftalina, encontrei uma caixa de sapatos com o nome dele escrito à caneta. Dentro, não havia cartas nem lembranças, apenas recortes de jornal. Todos sobre o mesmo assunto. Desaparecimentos. Mulheres na maioria. Uma em cada cidade por onde havíamos passado nos últimos 2 anos. Sempre jovens, sempre sozinhas, sempre com o mesmo detalhe nos relatos. Acordou com uma dor na nuca e não se lembrava de nada. Meus joelhos fraquejaram. Sentei no chão, as mãos sujas de poeira, enquanto as peças se encaixavam sozinhas. A noite em que acordei gritando. O modo como Lucas evitou meu toque nos dias seguintes, como se eu fosse de vidro. A pressa com que arrumou as malas quando sugeri que deveríamos ficar mais uma semana na cidade. E então me lembrei da vizinha do 3º andar, a senhora que sempre me oferecia bolachas de gengibre. Vi um homem saindo do seu apartamento naquela madrugada, ela havia murmurado uma vez, enquanto eu fingia não ouvir.
alto, de casaco escuro. Não era o Lucas. O telefone tocou, fazendo meu coração disparar. Número desconhecido. Atendi antes que a coragem me abandonasse. Alô? Silêncio. Depois, uma respiração rouca, como se alguém tivesse corrido para atender. Você não deveria ter encontrado a foto, disse uma voz masculina, baixa e distorcida, como se falasse através de um pano. Não era Lucas. Não era ninguém que eu conhecesse. Quem é você? Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. A pergunta não é essa, respondeu o homem. A pergunta é, o que você é? A linha caiu. Olhei para o reflexo na janela. Meus olhos, antes castanhos, agora pareciam quase negros, as pupilas dilatadas demais para a luz do dia. Toquei a nuca, onde a dor latejava novamente como uma cicatriz que nunca sarou. E então vi sob a pele uma marca que não estava lá ontem. Pequena, arredondada como a ponta de uma agulha. Ou de um dente. A noite caiu antes que eu percebesse. As sombras se esticavam pelos cantos do apartamento como dedos ávidos, tocando tudo que eu tentava ignorar. A foto ainda estava sobre a mesa, o rosto desbotado da mulher sorrindo como se soubesse de algo que eu não podia compreender. Peguei-a entre os dedos e o papel pareceu pulsar, quente como pele viva. Lembrei-me do sonho da noite anterior? Ou seria memória? A sensação de afundar em água escura, enquanto vozes sussurravam coisas em uma língua que meu cérebro recusava-se a traduzir, mas que meu corpo entendia. E então, as mãos. Não minhas. Longas pálidas com unhas que não eram unhas, mas algo entre garras e lâminas. Elas me seguravam pelos pulsos, me puxando para baixo e eu não lutava. Não queria lutar. O telefone tocou novamente. Desta vez não atendi. Mas a voz veio mesmo assim, saindo do aparelho como um vapor negro, enrolando-se no ar. Você sente, não sente? A distorção era pior agora, como se a voz viesse de dentro da minha própria cabeça. A fome. A coisa que lateja atrás dos seus olhos. Joguei o celular contra a parede. Ele se espatifou, mas o som da respiração continuou, agora vindo de todos os lados, como se as paredes mesmas estivessem vivas. Fechei os olhos com força e quando os abri, o apartamento não era mais o meu. As paredes tinham se tornado membranas úmidas respirando. Os móveis aglomerados de ossos cobertos por uma película translúcida. E no centro da sala, onde antes ficava a mesa, havia um buraco. Não um buraco comum. Era uma ferida aberta no chão, bordas irregulares e úmidas, exalando um cheiro doce e podre ao mesmo tempo, como fruta apodrecendo sob a terra. Algo se mexeu lá dentro. Recuei até bater nas costas do sofá, mas o tecido cedeu sob meu peso, mole como carne crua. A marca na minha nuca ardia. Toquei-a novamente e quando tirei os dedos, eles estavam manchados de um líquido escuro, espesso demais para ser sangue. Você não é mais só sua, disse a voz, agora bem ao meu lado. Virei a cabeça com um sobressalto e vi ele pela primeira vez. Não era um homem. Não exatamente. Tinha a forma de um, mas a pele brilhava como óleo sobre água, mudando de cor a cada movimento, como se fosse feita de camadas sobrepostas de algo que não deveria existir à luz. Os olhos, se é que eram olhos, eram dois poços sem fundo, e quando ele sorriu, sua boca se abriu demais, revelando fileiras de dentes pequenos e afiados como agulhas. Eles te escolheram antes mesmo de você nascer. Continuou, a voz agora um coro de sussurros sobrepostos. A marca é só o início. Em breve você vai lembrar. Eu deveria correr, gritar, fazer algo. Mas meu corpo não respondia. Ou melhor, respondia demais. Meus dedos se alongaram, as unhas crescendo em pontas curvas e escuras. A dor na nuca se espalhou pelo pescoço, descendo pela coluna como rachaduras em vidro. Não lute, disse a criatura, estendendo uma mão que não era uma mão. É melhor quando você não luta. E então eu senti. Não era fome. Não era dor. Era uma lembrança rasgando a superfície da minha mente, como um peixe emergindo de águas profundas. A sensação de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. De ter muitos corpos, muitas bocas, muitos dentes. De rastejar pelas paredes de sabor de medo na língua de vozes, tantas vozes, gritando dentro de mim, até que eu também gritasse, e o som não fosse humano, mas algo muito, muito mais antigo. A criatura sorriu novamente. Bem-vinda de volta. A memória me engoliu como um redemoinho. Vi ou senti o peso de séculos pressionando minhas costelas, o gosto de terra úmida e ossos mastigados. Não eram sonhos. Não eram alucinações. Eram eu, ou que eu havia sido antes de ser confinada a este corpo frágil, a esta pele que agora se esticava e se rompia em pontos onde algo mais escuro, mais úmido, começava a vazar. A criatura, não criatura, irmã, se inclinou, e seu hálito era o cheiro de folhas apodrecendo sob a chuva. Seus dedos garra?
Raiz. Tocaram meu rosto, e onde a pele se abriu brotaram linhas finas, como veias de tinta preta, serpenteando pelo meu maxilar, descendo pelo pescoço. Eu deveria ter gritado. Deveria ter recuado. Mas não havia medo, apenas um reconhecimento profundo, como de um rio encontrando seu leito depois de uma seca. Você se lembra do nome? Sussurrou ela, e sua voz era muitas vozes, um coro de suspiros e rangidos de madeira velha. Diga. O nome subiu pela minha garganta como um vômito espesso e vivo. Não era uma palavra. Era um som que doía nos dentes, que faziam os meus olhos ardarem como se estivessem cheios de cinzas. Quando soltei, as paredes do quarto tremeram. O espelho acima da pia estalou em uma teia de fissuras, e nos fragmentos distorcidos vi nós, uma multidão de formas agachadas, de membros demasiadamente longos, de bocas que se abriam onde não deveriam existir bocas. Tudo isso e no entanto eu, YTH litra, repetiu ela, e o ar vibrou com o peso da sílaba. Você voltou. Meus dedos, agora mais compridos, as juntas invertidas, se fecharam em punhos. A dor era boa. Era certa. Como se, após anos presas em uma jaula de carne, minhas verdadeiras formas finalmente estivessem se desdobrando. A cama rangeu quando me levantei, e meus pés, se é que ainda podiam ser chamados assim, afundaram no chão como se a madeira fosse lama. A irmã, YG Toto, seu nome era um gemido de pedra, estendeu o braço, e algo em meu peito se abriu como uma flor carnívora. Eles a chamaram de louca, disse YG Toto, enquanto suas pupilas se dilatavam até engolir o branco dos olhos. Trancafiada, dopada, esfolada com palavras de médicos e padres. Mas você nunca foi humana, irmã. Você só esqueceu. As lembranças voltaram em ondas. O cheiro de incenso e cera derretendo, as mãos que me seguravam enquanto eu me debatia, os eletrodos, as agulhas, as preces. Tudo para me manter aqui. Tudo para me manter pequena. Eles vão sentir sua falta, murmurei, e minha voz já não era apenas minha. Era um zumbido de asas de besouro, um arrastar de garras sobre pedra. Vamos deixá-lo sentir. YG Toto sorriu, e seus dentes eram agulhas de osso preto. Primeiro, os que te prenderam. Depois, os que esqueceram como temer a escuridão. A porta do quarto se abriu sozinha, as dobradiças gemendo como animais feridos. Do lado de fora, os corredores do hospício estavam silenciosos, mas não vazios. Havia cheiros, suor, desinfetante, o metal frio das grades. E abaixo de tudo isso, o cheiro quente e salgado do medo. Nós nos movemos. Não como duas, mas como uma só coisa com muitas pernas, muitos olhos. As luzes piscaram e morreram à nossa passagem. Nas sombras que se arrastavam pelo chão, formas se contorciam, nossas outras irmãs, nossos outros eus, despertando de sonos longos e famintos. Alguém gritou no final do corredor. Era a hora de começar. A dança das sombras. O grito ecoou pelos corredores úmidos do hospício, um som agudo e quebrado, como vidro se estilhaçando contra a pedra. Não era um alerta, era um convite. As paredes, antes cinzentas e inertes, pareciam respirar, inchando-se levemente com cada respiração ofegante dos que ainda não haviam sido tocados pela escuridão. YG Toto estendeu uma mão, longa demais, com dedos que se dobraram em ângulos impossíveis, andou à frente, arrastando os pés descalços pelo chão encharcado. A cada passo, poças de água negra se formavam onde suas solas tocavam, espalhando-se como tinta em papel molhado. Eu a segui, ou melhor, nós a seguimos, porque já não éramos apenas duas. As sombras se colavam aos nossos corpos, sussurrando nomes esquecidos, promessas de dor, de êxtase, de um fim que não era morte, mas algo muito pior, lembrança. O primeiro a cair foi o guarda noturno, um homem de barriga proeminente e olheiras fundas, que tentava acender sua lanterna com mãos trêmulas. A luz piscou 1-2 vezes antes de apagar para sempre. Ele viu nós, ou o que achava que éramos, e sua boca se abriu em um grito que nunca saiu. YG Toto inclinou a cabeça, e o ar à sua volta se espessou como mel escuro. Quando ela exalou, o guarda se dobrou para a frente, as costas estalando em uma sucessão de ruídos úmidos. Seus olhos, agora pretos como poços sem fundo, começaram a chorar um líquido espesso e brilhante. Ele lembra, sussurrou YG Toto, passando os dedos pelo rosto do homem. Lembra do peso das correntes, do gosto do sal nas feridas. Lembra de como gritou quando o mar o engoliu. Eu sabia do que ela falava. Todos nós sabíamos. Porque as memórias não eram dele, eram nossas. Fragmentos de vidas passadas, de corpos afogados, queimados, enterrados vivos. O hospício havia sido construído sobre ossos e os ossos falavam. Mais gritos. Portas batendo. Passos desordenados. As outras irmãs emergiram das sombras, rastejando pelas paredes como aranhas de pernas tão longas,
rostos distorcidos em máscaras de pele costurada. Algumas ainda usavam os uniformes puídos das pacientes, manchas de sangue seco marcando onde os médicos as haviam cortado, onde os enfermeiros as haviam batido. Outras não tinham forma definida, apenas massas de membros e bocas, tagarelando em línguas que não existiam mais. Eles achavam que podiam nos apagar, disse uma voz atrás de mim. Não era YG Toto. Era eu. Ou melhor, era uma de nós, a que havia sido trancada na sala de choques, a que havia engolido a própria língua para não delatar as outras. Mas a escuridão não esquece. O corredor à frente se iluminou por um instante, revelando um grupo de médicos e enfermeiros empunhando seriga, bastões, cruzes de metal, armas inúteis contra o que estávamos nos tornando. O mais velho, um homem de cabelos brancos e mãos que tremiam ao segurar um frasco de clorofórmio, tentou dar um passo à frente. Parem! Sua voz quebrou. Vocês estão doentes. Precisam de ajuda. YG Toto riu, um som que fez as janelas vibrarem. Nós somos a ajuda, ela disse, estendendo os braços. A ajuda que vocês nunca deram. Então, as luzes se apagaram de vez. E o hospício gritou. O banquete. Não demorou muito para que entendessem. As portas trancadas não seguravam mais. As grades se dobraram como papel. Os que tentavam fugir descobriam que os corredores se esticavam, que as saídas levavam de volta aos mesmos quartos onde haviam cometido seus pecados. Os que se ajoelhavam, chorando por misericórdia, descobriam que não éramos cruéis, apenas justos. O médico que havia ordenado os eletrochoques foi encontrado abraçado à sua própria máquina, os fios enrolados em seus pulsos, a corrente passando por ele em espasmos infinitos. Sua boca estava costurada com linha preta, mas seus olhos cantavam. A enfermeira que batia nas pacientes com uma régua de metal foi encontrada no banheiro, afogada em uma banheira cheia de água preta. Seu corpo estava intacto, mas sua sombra não. Ela se contorcia contra as paredes, repetindo: desculpa, desculpa, desculpa. E o diretor, o homem que havia assinado as ordens, que havia sorrido enquanto as luzes se apagavam nos quartos de isolamento, ele recebeu um tratamento especial. YG Toto o levou para o porão, onde as paredes suavam um líquido espesso e os ossos dos antigos pacientes brilhavam fracamente no escuro. Ela o sentou em uma cadeira de madeira, amarrando-o com tiras de pele seca. De quem? Ele não quis saber. Então ela se inclinou, e seu hálito cheirava a maré baixa e coisas que nunca deveriam ter nascido. Você vai ouvir, ela sussurrou. Vai ouvir cada grito que ignorou, cada choro que abafou, cada nome que apagou. E então os mortos começaram a falar. Não com palavras, não com vozes, mas com lembranças, inundando sua mente como uma enxurrada de lama. Ele viu através dos olhos da menina que se enforcou com os lençóis, sentiu o nó apertar sua garganta. Sentiu as queimaduras do homem que foi deixado no sol até sua pele bolhar. Saboreou o veneno da mulher que engoliu o vidro para escapar. Seus olhos arderam. Seu corpo se sacudiu. E quando sua boca se abriu, não foi um grito que saiu e foi um coro. YG Toto sorriu, satisfeita. Agora ele lembra. O amanhecer que nunca chegou. Quando o sol deveria ter nascido, o céu permaneceu preto. Não havia estrelas nem lua, apenas um vazio que observava, indiferente. O hospício ainda estava de pé, mas já não era um lugar de homens. As janelas estavam cobertas por uma substância escorregadia, como teias de aranha molhadas. As portas estavam seladas por dentro, não por trancas, mas por vontade. Dentro, as irmãs dançavam. Nós dançávamos. Os corpos dos que haviam nos aprisionado estavam espalhados, não como cadáveres, mas como sementes. Alguns ainda respiravam, mas não da maneira que costumavam. Seus peitos subiam e desciam em ritmos errados, seus corações batiam em compassos que não pertenciam a este mundo. Eles não estavam mortos. Estavam guardados. YG Toto se virou para mim, seus olhos brilhando como carvão úmido. E agora? Eu sabia o que ela queria dizer. Não era uma pergunta sobre o que fazer com os restos mortais, ou como esconder o que havia acontecido. Era uma pergunta sobre nós. Sobre o que éramos agora que a vingança havia sido saciada. Olhei para as mãos. Elas ainda eram minhas, mas também não eram. A pele estava mais escura, veias negras serpenteando sob a superfície. Quando as movi, as sombras a seguiram, como cachorros leais. Acho que nós nos lembramos demais, disse eu. Ou talvez tenha sido outra quem falou. Já não importava. YG Toto sorriu, e seus dentes brilharam. Então vamos esquecer de novo. Ela estendeu a mão, e eu a peguei. Nossas peles se fundiram onde se tocavam, como cera derretendo.
As outras irmãs se aproximaram, seus corpos se entrelaçando aos nossos, até que não houvesse mais eu, ou você, apenas nós, uma coisa só, respirando em uníssono, sentindo o peso de séculos de dor e o alívio de finalmente ser. As paredes do hospício gemeram. O chão tremeu. E então, lentamente, o prédio começou a afundar, como se a terra abaixo dele estivesse se abrindo em um bocejo preguiçoso. Não houve ruído de desabamento, apenas um suspiro longo e úmido, como de um animal voltando a dormir. Quando tudo terminou, não havia mais hospício. Não havia mais grades, nem quartos, nem arquivos poeirentos com nomes riscados. Havia apenas um espaço vazio, uma clareira na floresta onde a grama crescia alta e verde, como se nada tivesse acontecido. E no centro dessa clareira, uma poça de água preta tão profunda que não refletia o céu. Alguém que passasse por ali poderia pensar que era apenas um charco. Poderia até se ajoelhar para beber, se a sede fosse grande demais. E então, nós os lembraríamos de tudo.